Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos para falarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Cristo, falarmos um pouquinho de amor, falarmos um pouquinho mais do aprendizado das lições que Jesus nos deixou. E para começar, eu deixo a imagem dessa figura de Jesus Cristo, uma das imagens que eu mais gosto, pelo semblante da sua paz e principalmente por essa luz, por essa energia, por esses fluidos que emana do seu coração e que com certeza ele está emanando tudo isso para nós e que nós possamos tomar posse dessa energia agora, nos sentirmos envolvidos por esse fluido, por essa luz luminosa, clara. E peço por mim que nesse momento eu seja realmente intuída, inspirada por Ele, pelos espíritos da casa, para que eu consiga passar para vocês essa pequena mensagem que eu trago hoje aqui. Mas antes de começar, eu vou pedir que vocês se concentrem, de preferência fechem os seus olhos, mentalizem a imagem de Jesus, que mais lhe for aconchegante, enquanto eu faço uma oração. Senhor, no silêncio dessa prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver teus filhos além das aparências, assim como vós mesmo os vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha o meu coração. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua bondade, Senhor. Que assim seja. O assunto de qual vamos tratar hoje é sobre a força do verbo. Nós vamos começar falando sobre um trechinho da carta de Paulo aos Efésios. Ele nos diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. E também no Evangelho de Marcos nós encontramos outra mensagem correspondente a esse assunto. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o que essas duas mensagens querem nos transmitir? O que elas nos dizem? Que as palavras sempre ficam. Sabemos, e muitas vezes já ouvimos falar disso, né? Que quem fala muitas vezes esquece do que falou, esquece do peso das palavras que emitiu. Mas quem as ouviu, muito dificilmente as esquece. Mais para frente nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A fala é um dos mais poderosos veículos de comunicação. A palavra ela é um instrumento, porém, infelizmente, nós que nos encontramos aqui no plano terrestre como encarnados, não a utilizamos como ela deveria ser utilizada. Não podemos esquecer que a palavra é a materialização dos nossos sentimentos mais íntimos. Nem sempre lembramos disso. Eu já ouvi um ditado popular que diz que a boca fala do que o coração está cheio e de repente se enquadra aqui mesmo, né? Quando se fala que a palavra é a materialização dos nossos sentimentos. Temos que entender que a força do verbo, a força das palavras que nós emitimos, essa força é capaz de impulsionar o progresso do indivíduo ou de uma comunidade, mas também
Dependendo da forma como nós a utilizamos, a gente também pode promover a queda nos despenhadeiros das sombras. A boa palavra, temos que lembrar que a gente tem que usar a palavra para erguer, consolar, ensinar, corrigir, amparar, salvar, acolher, acarinhar. E nem sempre estamos utilizando dessa forma, né? Aqui fala, as palavras são como armas. Infelizmente, elas podem realmente destruir. Assim como o pensamento, que nós já lemos algumas vezes aqui, a nossa fala tem ligação direta com a energia com as quais nós estamos sintonizados e as energias com as quais emanamos. O verbo, a nossa fala, ele dá forma ao nosso pensamento. A energia benéfica que nós emitimos na palavra reveste de poder, que modela em torno daquele que a pronunciou ou no local para onde ela é dirigida. Então, quando falamos palavras suaves, temos uma energia benéfica saindo de nossa boca, que nós estamos com o nosso pensamento, essa energia nós vamos deixar no ambiente, nós vamos deixar em volta de nós mesmos, nós vamos conseguir até envolver aquele com quem estamos falando com essa energia boa. Nós devemos sempre vigiar as palavras que vamos dizer. Temos que evitar todas as palavras que possa desdobrar ao mal, prejudicar ao próximo, né? Ou até naquele momento de ter um prazerzinho em exagerar quando a gente faz algum comentário ou conta alguns acontecimentos menos felizes, às vezes envolvendo outras pessoas ou não. Devemos sim nos vigiar e nos esforçarmos para sempre utilizar palavras de carinho, entendimento, respeito, ânimo, esperança, conforto, empatia. O homem consegue utilizar as palavras e construir uma paz, um ambiente harmonioso. Ele eleva a alma, ele pode promover a vida, né? Ele gera esperança, ele incentiva o progresso. Isso faz com que em volta de nós tenhamos luz, mas também as palavras carregadas de energia negativa, elas envenenam, elas matam, elas enlouquecem, elas desequilibram, elas desencadeiam ódio. Através do mau uso da palavra, o homem cria guerra, ele destrói, ele subjuga, ele mata, ele atrofia as forças da alma. Um sábio profeta, ele escreveu assim, que no princípio era o verbo. Dessa maneira, nos ensinando que a palavra ou o verbo, ele é o início de toda a realização no mundo da forma. Isso faz com que a gente reflita quanto ao uso que nós estamos fazendo dessa força que se materializa através da nossa boca. Aqui tem uma frase que diz assim: a força de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas a força de uma única palavra pode evocar 1000 vivências. Então, vamos ver o poder que as palavras têm. Muitas vezes falamos sem pensar, muitas, né? Mas devemos ficar atentos com isso, pois a palavra, depois que pronunciada, depois que nós falamos, a gente não engole ela de volta. Ela não tem mais retorno. Ela não tem como ser apagada.
ela já foi dita, ela já foi enviada, ela já foi recebida por alguém. Portanto, devemos sempre pensar antes de falar. Sempre. Não deixarmos sermos impulsivos em qualquer momento de ira, de raiva, de irritabilidade. Porque senão a gente não fala com o coração. A gente vai falar com um sentimento negativo. E aí não vai ter como voltar atrás. Né? Muitas vezes, quando nós falamos sem pensar, que muitas vezes é comum no nosso dia a dia, a gente acaba gerando antipatia, né? Alimentamos desavenças e as brigas vão, as discussões começam e elas vão crescendo, nós perdemos o controle, muitas vezes por causa da fala errada. Né? Às vezes nós temos falas desagradáveis e muitas vezes desnecessárias. Tínhamos que aprender realmente a calar. Né? Quando ela é retida ou é educada nos nossos primeiros impulsos, a gente vai poder evitar desastres dolorosos, conflitos amargos, né? As desavenças. Sob a intuição superior, a gente consegue nos expressar por palavras do bem, por palavras do belo. Com isso, a gente não está só cuidando da nossa elevação, mas a elevação da coletividade, dentro da nossa casa, do nosso local de trabalho, da nossa escola, com quem nós convivemos. Né? Por isso, a necessidade de estarmos sempre sintonizados com os pensamentos ligados ao bem e ao belo, porque automaticamente nós vamos ter palavras também com a base no bem e no belo. Porque já vimos a relação que existe entre o pensamento e a palavra. Nós vamos aprender que saber se expressar é uma arte. Como já falei, falar sobre bem, falar sobre amor, falar sobre a esperança. E esse hábito, ele é um degrau que nós temos que subir no processo da nossa evolução espiritual. Né? Nós também temos que nos preocupar, quando a gente fala saber se expressar é uma arte, nós temos que saber perceber se o que nós estamos falando está chegando de forma correta ao ouvido do outro. Se nós estamos conseguindo nos expressar realmente como queríamos, se nós estamos realmente conseguindo passar para o nosso ouvinte a mensagem que nós queremos, de uma forma bem tranquila. Então, também temos que nos preocupar em saber como o outro está ouvindo o que estamos falando. Agora, mudando um pouco, nós vamos falar aqui, mudando em partes, né? Nós só vamos ilustrar um pouquinho aqui com uma história relatada por um médium. E o título dessa história é O Poder das Palavras. Isso é apenas esse desenho feio, né? Mas aqui tá, ó. Quem gosta de falar palavrão tem um demônio morando dentro de sua boca. As palavras que ferem mais do que uma espada. Então aqui assim, né? É uma palavra, uma pessoa que a gente percebe que ela está totalmente desequilibrada, em volta de energias totalmente negativas, e o que sai da sua boca nada mais é do que a cópia da figura que ela representa aqui. Então, o texto que eu vou ler agora, a história que eu vou ler, tem muito a ver com essa imagem e o que ela pode causar. Então, nós temos aqui o relato de um médium. Esse médium, ele reunia em seus atributos de virtudes o dom da palavra, da vidência e também da mediunidade curadora.
E ele utilizava-se desses dons com a maior cautela e era absolutamente fiel à codificação espíritas. Uma vez, ele atendeu prontamente ao presidente da casa onde ele frequentava. O presidente solicitou que ele fosse visitar um lar onde se encontrava o filho de um casal acamado, febril há dias, e que nenhum médico havia conseguido fechar um diagnóstico, dar um diagnóstico preciso para aqueles sintomas que o garoto sentia. E lá foi esse irmão, movido pela caridade, pelo trabalho na seara do Senhor. Ele foi na casa dessa família. Chegando lá, foi recebido pela esposa do senhor que havia pedido auxílio ao presidente. E ao abrir a porta, ele percebeu que ela trazia um semblante carregado. Era uma mistura de tristeza e preocupação. O guia espiritual do médium abriu-lhe a visão mediúnica e, entre estarrecido e surpreso, ele constatou que do feto e das paredes daquela casa escorria uma gosma acidentada, pegajosa, podre. O benfeitor espiritual disse-lhe que aquela substância altamente prejudicial é que estava afetando a todos que viviam naquele lar, mais em especial a criança, que tem uma maior fragilidade de imunidade em todos os sentidos. E o benfeitor também informou que aquela substância asquerosa era vibracionalmente produzida pelas palavras de baixo calão, pelos palavrões, pelas ofensas, que o chefe ali da família, que frequentava a casa espírita, despejava nos ouvidos afetuosos dos seus familiares, no cotidiano daquela casa. E era com muita habitualidade que ele fazia isso. Não era de vez em quando. Diariamente ele proferia palavrões. Diariamente ele proferia palavras pesadas. E a cada palavrão surgia um plasma da substância, impregnando aquele ambiente doméstico, tornando-o totalmente insalubre. Havia ainda outro sério agravante complicando a situação. Apesar dele ser frequentador da casa espírita, a família não tinha desenvolvido o hábito salutar de fazer o culto do evangelho no lar. Estavam, portanto, bastante indefesos por conta disso. Não tinha uma oração diária naquela casa. Aí o médium se reportou até a criança, foi ao quarto onde a criança estava deitada e começou a aplicar o passe. Com muita oração, com muita fé, com a mediunidade muito iluminada que ele possuía, aquela lâmina pútrida ia sendo retirada. Foi se esvaindo, como se o médium estivesse atirando com uma pá. E assim ele deixou aquele lar mais em sintonia. Infelizmente, não temos o fim dessa triste história, mas sabemos o que o médium conseguiu visualizar e que ele conseguiu fazer um trabalho lá. Mas, diante da dissertação desse caso, ficou bem claro para nós o poder destruidor do que é o verbo nocivo, a palavra pesada, a falta de oração em um lar. Esse benfeitor ainda nos explica, lamentavelmente, que a escassa atenção que nós estamos tendo aqui na crosta terrestre quanto ao poder do verbo. Atualmente, o poder do verbo está tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo que nós encarnados gastamos, a metade do nosso tempo que a gente gasta falando,
é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Vamos dizer, né, das fofocas, das reclamações, de assuntos não positivos, de algumas maledicências, né? Então, 50% do nosso tempo nós gastamos com esse tipo de conversa. Então, né? Isso é para se pensar, né? É para ver assim como realmente estamos despreparados e como ainda nós não valorizamos o poder que as palavras carregam, né? Nossos irmãos encarnados, eles ainda não se conscientizaram de que o verbo cria imagens vivas, diz esse mentor, que se desenvolve no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam e consideram-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas. Semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Então, realmente, ele fala aqui, né, que nós não sabemos utilizar o poder do bem e o poder do mal, que as palavras, que os nossos pensamentos produzem. Nós temos aqui uma pergunta que Emmanuel fez e ele mesmo vai nos responder. Emmanuel pergunta: será útil exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? E ele responde: nossa conversação, sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, vem em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Se indisciplinadas, nos sintonizam com representantes da indisciplina. Desculpe. Se azedas, afina-nos de imediato com os campeões do azedume. Ninguém quer ninguém azedo do lado, né? Controlemos o verbo, diz Emmanuel, para que não venhamos a libertar essa ou aquela palavra torpe. Por mais refinada que seja a educação, a expressão repulsiva, articulada por nossa língua, é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Ainda segundo Emmanuel, se é importante saber como falamos, é mais importante saber como escutamos, porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Eu costumo dizer que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Então, que nós temos que criar o hábito também, nos policiarmos, para começarmos a não despejar palavras, mas sempre que estivermos falando, estarmos prestando atenção no que estamos falando, para ver se realmente é aquilo que queremos falar. E se na hora vemos que não é aquilo, sermos humildes de parar, pedir desculpa, refazer a frase e reiniciar a conversa, né? Cabe a nós a transformação de hábitos. Cabe a nós a transformação dos nossos comportamentos. E pensar em como falar, o que falar, só cabe a cada um de nós, né?
Ainda recomenda Emmanuel: saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou Jesus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Ainda falando sobre o verbo, nós também temos mensagem de Chico, nosso mentor, Chico Xavier. Ele disse que a palavra é de uso de todos, cientistas, filósofos variados, sofistas, artistas. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível que não consiga identificar de pronto as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. Vamos aprender aqui aquilo. Preste mais atenção nas ações do que na fala. Porém, cada palavra cria uma vida nova. Mesmo as menores palavras têm poder de mudar e melhorar o dia de qualquer um, o nosso dia a dia. Nós devemos pensar em criar e colaborar no andamento da nossa vida para que ela seja mais equilibrada e feliz. E as palavras podem fazer isso, se inserirmos palavras corretas, amenas, como ele disse aqui, observar resultados positivos. É o que cabe a nós. Bom, nós temos aqui uma frase que eu achei bem interessante, que palavras, devemos cuidar delas esmeradamente, colocar umas no colo, abraçar forte outras, manter distância de algumas, louvar determinadas. Vamos cultivá-las, cultuá-las, no dito espirituoso, no encaminhamento de um pedido, num elogio carinhoso, na alegre troca de impressões, numa declaração amorosa, atentamente e sempre, para que o emprego dessa palavra não seja em vão ou leviano. Da mais simples ação comunicativa à grandeza da poesia, do mais corriqueiro comentário ao sagrado mantra, cada palavra é portadora de uma centelha de magia. Uma palavra nossa pode transformar tanta coisa. Tá aí a mágica, né? Da mais simples ação à grandeza de uma poesia, de um comentário corriqueiro. A gente pode alegrar alguém, a gente pode amenizar a dor de alguém, né? Vamos fazer um pacto conosco mesmo. Vamos procurar diariamente abusar das palavras de poder, como ensinávamos nossos filhos, né? As palavrinhas mágicas. Existe até uma música infantil que a Eliana cantava. Vamos usá-las sem restrições. Vamos usar o obrigado, o por favor, o com licença, o desculpe, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? E todas as outras palavras dessa família, no que há de melhor, menos egoísta, mais fraternal, mais simpático. Vamos evitar as palavras destrutivas, né? Usando apenas aquelas de saúde, alegria, amor, carinho, porque afinal sabemos que a vida é uma mão dupla. A gente vai acabar recebendo o que a gente dá, isso nós já aprendemos. E através das nossas palavras, também. Vamos embutir em nós a tarefa de cultivar
24 horas de harmonização e tranquilidade na esfera espiritual. E ao não proferirmos palavras grosseiras, de cunho negativo, palavrões, nós vamos conseguir fazer isso. Nós vamos cultuar harmonização e tranquilidade. Vamos tentar, aos poucos, evitar as palavras de ódio e de ira, porque as palavras também ferem. Cuidado com tudo isso. Peço a Deus Pai Todo-Poderoso que todos nós consigamos fazer esse treino para que seja mais um passo para a nossa transformação moral. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos, desejando uma boa noite, uma linda noite com sonhos bons e que vocês amanhã amanheçam gratos e muito felizes. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.